Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. E na edição de hoje você vai ver os dois grandes expedientes dos vereadores Márcio Patucci e Alex Necker. Integrantes da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos visitam comunidade de São Brás. Câmara Municipal entrega abaixo-assinado em prol da BR-285 e 153. Em Passo Fundo, 8 vereadores mudaram de sigla durante o período permitido pela Justiça Eleitoral. Por isso, Ana Paula Quedman atualiza sobre as informações quem assumiu a liderança das 11 bancadas que compõem o Legislativo. O líder tem o papel de representar o partido na relação com a mesa diretora e defender as ideologias políticas de suas siglas ou coligações. Nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal, ele tem um espaço de 3 minutos para a comunicação e outros 5 para tratar de assuntos urgentes. Ele também pode requerer o adiamento da discussão de matérias. Vamos saber quem são os líderes definidos pelos vereadores. Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, João Pedro Nunes. Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Márcio Tassi. Líder do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Márcio Patucci. Líder do Partido dos Trabalhadores, PT, Isamar Oliveira. Líder do Partido Progressista, PP, Paulo Pontual. Líder do Partido Popular Socialista, PPS, Hernani Leimer. Líder do Democratas, DEM, Patrick Cavalcante. Líder do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Wilson Liu. Líder do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Cláudia Furlaneto. Líder do Partido da República, PR, Eduardo Pelicioli. E o líder do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Marcos da Silva. E o espaço do primeiro grande expediente da semana foi ocupado pelo vereador Márcio Patucci. O presidente da casa prestou uma homenagem ao Sinduscom, que comemora 30 anos de história. Na tribuna, o parlamentar resgatou a história do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário, fundado na década de 80. A iniciativa foi do empresário Eduardo Mateve, que junto com um sindicalista percebeu a necessidade de fortalecer as relações entre empregado e empregador. Naquela época, Passo Fundo pertencia a Porto Alegre. Então você imagina a loucura que era você com o empresário aqui e os trabalhadores ter que ir a Porto Alegre para eles negociar lá em Porto Alegre o que era bom para nós, entende? E praticamente com poder de decisão, ou seja, quem decidia era eles. Tá? O que nós queríamos? Tanto os trabalhadores como nós queríamos a nossa independência. Os nossos problemas tínhamos que ser resolvidos conosco aqui, o que ocorre até hoje, assim, olho no olho, entendeu? E você poder ver momentos difíceis que nós tivemos, momentos difíceis que os trabalhadores tiveram ao longo desses anos e que nós soubemos superá-los, uma hora nós cedendo e outra hora eles cedendo. O Sinduscom, que completou 30 anos ainda no finalzinho do mês de março, início do mês de abril, obviamente que é uma entidade que tem protagonizado a transformação econômica e social da nossa cidade de forma brilhante, né? Quando seus idealizadores, em especial Eduardo Mateve, há exatos 30 anos, resolveram, num conjunto de esforços com outras entidades e outras lideranças, formar esse sindicato, de certa forma, contribuindo, então, para que Passo Fundo tivesse um dos grandes sindicatos da construção civil do nosso país. É exemplo no estado do Rio Grande do Sul, é exemplo para cidades da região norte, aqui de Passo Fundo, e o Sinduscom tem contribuído de forma muito positiva, não apenas na inovação do mercado imobiliário, mas também no protagonismo que faz com os poderes públicos, na discussão de temas que são relevantes para o crescimento econômico de Passo Fundo. Passo Fundo tem que agradecer e tem que se orgulhar de ter uma entidade forte, uma entidade unida, uma entidade que ajuda a pensar
a nossa cidade e, sobretudo, né, empregando trabalhadores e proporcionando uma justiça social equilibrada e de confiança. Uma das importantes ações do Sinduscom foi a organização da Construmóveis, que hoje é um dos tradicionais eventos de nossa cidade. A mostra é um espaço ideal para a exposição de produtos e a concretização de novas parcerias. É um palco para você expor todos os nossos produtos e oportunizar que as pessoas tenham também, naquele instante, naquele momento, naquele espaço do tempo, as pessoas possam adquirir imóveis, bens, enfim, com uma condição melhor e que os nossos empresários, por sua vez, consigam mostrar o que estão fazendo, a sua capacidade de produção. Atualmente, o sindicato se consolida como uma das mais importantes entidades do norte do estado. São 105 associados em 29 municípios. É uma maneira da gente se manter unidos, enfrentar as dificuldades que sempre acabam acontecendo, quer sejam elas do aspecto econômico pelo qual o país atravessa, como atualmente, ou assuntos referentes à parte técnica, à formação profissional, à melhora da qualidade dos nossos empreendimentos. Junto com isso, nós estamos desenvolvendo nossa nova sede, que vai ser um prédio de mais de 4.000 metros quadrados de área construída e que terá espaços para empreendedorismo, para salas de formação profissional e a nossa sede efetiva. Para marcar os 30 anos de história, o presidente Márcio Patucci homenageou a diretoria e os colaboradores com uma placa de honra ao mérito. Com certeza vai ser um quadro que vai constar junto com as nossas melhores homenagens que temos lá no Sinduscom. A Câmara tem esse papel, né? Ou seja, reconhecer que entidades fortes, entidades atuantes possam ser reconhecidas por essa casa e com méritos e com dedicação. Assim o fizemos com outras entidades e hoje, né, então fizemos essa representação ao Sinduscom de Passo Fundo. Já na quarta-feira, o espaço foi ocupado pelo vereador Alex Necker. O líder do governo na Câmara utilizou o grande expediente para destacar obras da atual administração. Além disso, o vereador também falou sobre o cenário político atual. Na tribuna, o parlamentar defendeu os programas do atual governo. Ele reforçou que, mesmo em um período de crise econômica no país, a prefeitura está fazendo grandes investimentos. O vereador citou os avanços em áreas como a saúde, a cultura e a educação. Nós contribuímos com o programa deste governo, então é por óbvio que nós achamos que um pouco disso tudo que vem sendo feito, ele tem a contribuição significativa da nossa atuação militante. Temos como secretários a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente, com ações que são importantes no desenvolvimento da cidade. Então apresentamos isso porque achamos que a população precisa tomar conhecimento de tudo que está sendo feito na cidade. É óbvio que nós seguidamente ouvimos cobranças de áreas do município que precisam de melhorias e nós vamos trabalhar no sentido de ampliar essas melhorias para todas as regiões da cidade. Infelizmente, nem sempre se consegue dar o ritmo que é necessário para a demanda que a população apresenta, mas a cidade vem avançando nas várias áreas e por isso eu citei a melhoria da infraestrutura da educação, da infraestrutura da saúde, da infraestrutura viária da cidade. Alex Necker também frisou a importância de revitalizar espaços públicos da cidade. O orador pontuou que nos próximos meses serão entregues obras como o Parque da Gare e o Parque Linear do Sétimo Céu. O Parque da Gare é uma realidade que vai ser entregue para a população. O Parque do Sétimo Linear do Sétimo Céu está também em andamento. O Parque da Vergueiro também. Várias outras praças nos bairros da nossa cidade estão sendo recuperadas e recebendo a manutenção e a troca dos seus parquinhos infantis. Então me parece que nós estamos apostando numa cidade que conviva mais, que as pessoas sejam convidadas a sair das suas casas e possam conviver com os vizinhos nos espaços públicos da cidade. Isso é importante para uma cidade que está crescendo e que é um centro de desenvolvimento regional, que a gente valorize
o comércio, valorize o setor de saúde, valorize o setor de educação, mas também aporte recursos na convivência das pessoas em si, ou seja, que as pessoas possam sair das suas casas e conviver nas áreas comuns da nossa cidade. Além de falar sobre o desenvolvimento econômico do município, o vereador defendeu a permanência de Dilma Rousseff na presidência do país. Para ele, acima de questões partidárias, é necessário lutar pela defesa da democracia. Basicamente, a gente está nesse debate nacional, onde a gente vislumbra, e do meu ponto de vista, é sempre bom que se diga isso, se vislumbra um cenário de intranquilidade, onde setores que não estão bem claros ainda, mas setores que representam empresários e interesses difusos, bem como aqueles que ainda não aceitaram o resultado do processo eleitoral passado, se articulam para impeachment a presidente Dilma. E a gente tem claro que nesse momento, da forma como está sendo feito o processo de impeachment, ele se caracteriza como um golpe institucional, um golpe que tem numa ponta o presidente da Câmara Federal, que por uma contrariedade, por ter sido contrariado nos seus interesses e ter sido aberto o processo de impeachment dele na Câmara Federal, com o voto do partido da presidenta, ele se rebelou e colocou o impeachment da presidente Dilma na pauta. Então nos parece que a democracia brasileira é muito mais do que uma simples vingança de um cidadão que ocupa um espaço importante no cenário nacional contra alguém que foi legitimamente eleito. O orador ainda defendeu a tolerância e o respeito durante as manifestações. Ele destacou que os debates devem ser contra a corrupção. A primeira manifestação em Passo Fundo, que ela é contra a corrupção. Algumas pessoas que estavam inseridas nessa grande manifestação contra a corrupção pediam o impeachment da presidente Dilma. Nós temos, num segundo momento, as manifestações de apoio à democracia contra o golpe, ou seja, contra esse impeachment sem embasamento jurídico, sem o crime de responsabilidade, e por isso ele é golpe. E num terceiro momento, nós vamos ter agora, pelo que eu vi, pelo menos tenho acompanhado as redes sociais, um ato que está chamando um ato em defesa do impeachment da presidente Dilma. Então me parece que ainda não está claro para a população quais são as posições. Eu, por exemplo, vejo em ambas as manifestações, tanto a primeira como a segunda, pela democracia e contra a corrupção, manifestações que são legítimas, que tem de ambos os lados pessoas que não concordam com a corrupção. Aliás, ninguém concorda com a corrupção, todo mundo quer combatê-la. E num segundo momento nós temos esse embate aí de quem acha que o impeachment tem razão legal de ser. Eu sou um daqueles que acho que o impeachment não tem razão, não tem crime de responsabilidade da presidenta. Acho que na linha de sucessão do poder presidencial ela é a única que não cometeu nenhum crime e não tem nenhuma denúncia contra ela. Então me parece que esse movimento é um movimento que tenta dar corpo a algo que, na minha opinião, é um golpe que está se tentando fazer contra a presidente Dilma. Representantes da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos visitaram a comunidade de São Brás. O grupo foi até o local para analisar a área de instalação de uma pedreira. Localizada no interior de Passo Fundo, a comunidade de São Brás é conhecida por ser um local de contato com a natureza. Agora, porém, os moradores estão apreensivos com a instalação de uma pedreira no local. Para eles, a obra traria prejuízos aos produtores rurais, principalmente com relação aos recursos hídricos. Estima-se que na região hajam pelo menos 5 nascentes de água. A água ela é importante para a vida das pessoas e também para a vida das plantas, dos animais, todos sabem disso. Nesse caso, temos aqui uma importante nascente que há muitos anos vem fornecendo água para vários moradores desta localidade, e o nosso temor é de que as explosões, que não serão poucas e que serão fortes, prejudiquem esta nascente e outras. Somamos 5 nascentes neste lugar, próximas a este lugar, que são nascentes importantes na formação das águas da bacia do Rio Jacuí. Então a nossa preocupação é conservar o meio ambiente, conservar as águas, porque elas são essenciais para a vida
e para as pessoas que moram aqui? Nós estamos aqui próximos, são várias famílias, nos depende de água aqui para irrigar hortifruti e granjeiros. E essa instalação desse britador, que a princípio parece num local pequeno, mas ele vai tentar a se expandir. Então nós hoje visitamos uma nascente muito próxima e nós somos totalmente contra. Além disso, além dos moradores, existe uma fauna muito significativa aqui, que tem várias espécies de animais, e nós estamos lutando para que esse empreendimento não saia nesse local. A intenção da Frente Parlamentar é justamente essa, é poder conhecer o que a gente está trabalhando. O que acontece nessa área em específico? Existe um projeto de instalação de uma pedreira aqui, e ao qual as licenças ambientais a princípio estão todas tranquilas, entretanto não foi considerado o impacto da vizinhança. Então nós fomos procurados para os moradores do entorno aqui, preocupados com os malefícios que essa pedreira vai trazer. Fomos até umas nascentes, uma de várias nascentes que aqui estão. Então é isso, nós viemos aqui para tentar minimizar aí um impacto ambiental que consideramos graves, tendo em vista toda essa riqueza ambiental que temos aqui, não é? E aproveitamos, então tem o Grupo Sentinela dos Pampas conosco, tem o Batalhão Ambiental, são agentes que trabalham a questão ambiental também para poder vir até o local, ver, conhecer de fato o que acontece e ver de que forma a gente pode trabalhar para minimizar esses impactos. Antes de ser refletida pela frente, a demanda passou pela análise da SEBS. A parlamentar esclareceu o motivo da mudança. O primeiro contato que nós tivemos com os moradores, de fato, foi na Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Entretanto, como estávamos encaminhando a implantação da Frente Parlamentar Mista de Recursos Hídricos, automaticamente esse tema passou para frente e nós acreditamos que de fato tem que estar na pauta da Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos. Além da TV Câmara, o Legislativo Municipal tem outra ferramenta para interagir com a população de forma transparente e democrática. O conteúdo do site da Câmara de Vereadores é atualizado diariamente. Você encontra a agenda com todas as atividades das comissões permanentes, temporárias e frentes parlamentares, leis municipais e o portal Transparência. A página também tem espaço para a estrutura, o histórico e as publicações, como atas, contratos, licitações e concursos públicos. A TV Câmara ganhou um espaço neste site. Através deste link, você pode assistir todos os nossos telejornais, os vídeos dos grandes expedientes, das sessões plenárias, das audiências e das solenes na íntegra. Neste ícone, a partir das 3 horas da tarde, nas segundas e quartas-feiras, as sessões são transmitidas ao vivo. Acesse www.camarapf.rs.gov.br. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade.
Autoridades da região seguem articuladas para sensibilizar o governo e dar continuidade ao movimento Pro-BR 153 e 285. Em pouco menos de um mês, foram arrecadadas 6.500 assinaturas. Nós temos uma comissão aqui na casa que está discutindo e trabalhando esses assuntos específicos da 285 e da Transbrasiliana. Nós fizemos aí uma ação que foi a captação de assinaturas para esse abaixo-assinado, que nós não temos dúvida vai ser super importante para que o governo federal ele se mobilize, de certa forma, se conscientize na importância não só da duplicação da 285, mas da conclusão da Transbrasiliana, que a gente sabe que são modais importantíssimos para o desenvolvimento da região norte, né? Falar na 285, como está hoje, sem qualquer tipo de possibilidade de duplicação, é de certa forma impedir não só o progresso, mas também algumas questões, como o caso da nossa produção, né, escoamento da produção, eles parem no tempo. O que nós queremos aqui, juntamente com todas as entidades que estão ajudando a promover essa situação, é colaborar e cobrar dos governos, sobretudo do governo federal, que essa iniciativa dessas obras elas comecem o quanto antes. Passo Fundo é uma cidade com 200 mil habitantes, nós temos que pegar muito mais assinatura da comunidade. Nós pretendemos fazer uma investida, podemos ser grande agora nessa semana, indo nas universidades, nas paradas de ônibus, nos movimentos locais que tem mais movimentos, principalmente na região aqui do bairro São José, nos mercados, e deixar essas folhas para o pessoal nos ajudar. Nós precisamos, quanto mais assinaturas, melhores, né? Nós temos bastante confiante com esse projeto, que nós vamos conseguir, ao menos em breve, conseguir que seja realizado o projeto da duplicação da BR-285 e da Transbrasiliana. É fundamental uma ação coletiva. Não há como nenhuma das instituições envolvidas pensar em realizar uma ação de forma isolada. Nós temos a convicção de que somente será possível a execução dessas obras se nós tivermos um sentimento coletivo da sua importância. E nesse sentido, nós temos também em Brasília uma outra agenda que é muito importante, que é com a bancada gaúcha. Do mesmo modo que eles estiveram aqui em Passo Fundo participando de um evento na universidade, nós devemos realizar um evento semelhante em Brasília, na reunião da bancada gaúcha, onde nós vamos apresentar o resultado desse trabalho que está sendo desenvolvido coletivamente, não apenas em Passo Fundo, mas também nos municípios aqui que ligam Passo Fundo, Erechim, envolvendo Carazinho, no que refere à BR-285, para apresentarmos isso na reunião da bancada gaúcha. Então nós vamos combinar com os integrantes da comissão para ver qual a melhor data, quando que nós poderíamos agendar isso, para estarmos lá apresentando este trabalho e a nossa reivindicação, que é mais do que meritória. A comissão especial criada para analisar e reformular o regimento interno continua o trabalho no Legislativo. Ao todo, os vereadores já realizaram 18 reuniões. E veja agora o que foi trabalhado na mais recente. A última grande mudança no regimento aconteceu há mais de 50 anos. Por isso, a atualização é tida como fundamental para facilitar as atividades legislativas. Tem termos ali que não é usado mais, algumas solicitações de documentos datilografados, expressões que não se usa mais no nosso dia. Aumentou, diminuiu o número de vereadores nessa época, aumentou e diminuiu o número de bancadas. Então houve uma evolução no sistema político e o regimento ele ficou preso lá nessa década de 60, 70. Então nós estamos fazendo essa atualização nesse momento e é um trabalho minucioso, nós temos que ir artigo por artigo, de repente chega num artigo, lá tem que voltar para um anterior para fazer bem certinho a engrenagem. Então nós estamos fazendo essas mudanças, adequando e atualizando. Neste momento, o estudo do regimento interno está concentrado na estruturação das sessões plenárias. Uma das ideias é de modificar o artigo 80, que organiza o funcionamento da ordem do dia. As sessões começam às 15 horas e elas têm 3 horas e meia. Em média de duração, até às 18h30. E a gente não sabe, mais ou menos, tem dias que as votações podem ocorrer às 15h30. E tem dias que elas podem ocorrer às 18h30. Eu acho um prazo muito elástico para alguém que queira
participar dessa discussão da votação. Então nós estamos tentando encontrar uma maneira de não definir estaticamente tal hora, mas de deixar mais ou menos rígidos os espaços para que a gente saiba que das 4h30 às 5 horas ocorrerá a votação. E nós podemos convidar as pessoas interessadas dizendo, a votação ocorrerá mais ou menos das 4h30 às 5 horas, não como é hoje. Muitas vezes as pessoas chegam, já aconteceu a votação. Muitas vezes as pessoas chegam e ficam 3 horas, 3 horas e meia aguardando a votação. Então esse é um outro ponto que nós vamos ter que conversar com o colegiado de líderes para nós chegar a um entendimento e que também tenha uma boa aceitação por parte dos vereadores. A reforma na lei deve ser concluída ainda no primeiro semestre. Até lá, outras alterações estão sendo avaliadas e algumas já foram definidas. Mudanças profundas até agora, acho que o tempo do presidente, que vai passar a ser 1 ano somente, que hoje é 2 anos o presidente da casa. Nós temos que definir, como eu já tinha falado na reunião ali, da maioria absoluta, que deu um problema esses dias de vereadores gestionando para a derrubada de veto, quantos votos teriam que ter para derrubar o veto. Tem uma praxe da casa e tem entendimentos fortes, então nós vamos normatizar a maioria absoluta. Não sei se vai ser 11 ou 12 vereadores, isso o colegiado de líderes vai decidir. Não vai ser a comissão, vai ser o colegiado de líderes, que também é uma inovação dessa comissão. Nós criamos o colegiado de líderes que já era utilizado de praxe, mas não tinha na lei. Então hoje nós temos a configuração do colégio de líderes, como ele funciona e quando ele é acionado. Então são novidades que estão por vir, que é para deixar o trabalho mais transparente e mais dinâmico do vereador. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma ótima noite para você e até a próxima semana.